Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo. Gratidão pela sua presença aqui. Vamos para mais uma leitura canalizada para a área emocional, tá certo? Então essa é uma leitura para quem está vivendo algum tipo de relacionamento, seja um relacionamento de conexões de almas, almas gêmeas, chamas gêmeas ou relacionamentos kármicos, tá bom? Essas leituras têm o intuito de trazer esclarecimentos sobre as questões do espelhamento de cura que acontece nesse tipo de relacionamento, tá bom? As curas emocionais que estão implícitas nessa relação, curas emocionais, curas ancestrais e também a transmutação de padrões, de crenças e relacionado a karmas de vidas passadas, tá bom? Vamos lá então. Sem mais delongas, vamos ver o que a espiritualidade quer. Eu senti muito forte hoje uma palavra que veio à mente, que fala de desapego, tá bom? Vamos ver aqui então, para que as cartas já querem falar. Mundo virou sacerdotisa. O mundo é um grande fechamento de ciclo kármico, né? Então, para a maioria de vocês, deixa eu colocar a luz aqui. Para a maioria de vocês aqui já estão fechando aí um ciclo, né, nessa conexão, nesse relacionamento que você está vivendo com essa pessoa. E esse fechamento de ciclo tem a ver com uma compreensão. É como se vocês começassem a compreender os motivos, as razões, né, de vocês estarem conectados aí a essa pessoa. E o motivo desse relacionamento, o motivo dessa conexão, porque eu sei que uma das perguntas mais frequentes é o porquê. Por que eu conheci essa pessoa? Qual o motivo? Qual a razão? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Então, nós temos muitos porquês, né? Relacionado a esta situação. Vamos ver aqui, então, a primeira carta. Vamos ver a mensagem que a espiritualidade quer trazer hoje para você. Primeira carta. 8 de espadas. Essa carta fala de desesperança, né? De estarmos sentindo sozinhos e sem esperança, né? Mas tem a luz aqui, tá vendo? Ó, tem uma luz no horizonte. 6 de copas. Engraçado, tem um sol aqui nas duas cartas, né? Então, realmente vocês vão estar fechando um ciclo e dentro desse fechamento de ciclo, vocês terão uma iluminação, tá? Porque o sol representa a iluminação. E iluminação significa o quê? Conhecimento. É quando nós tomamos consciência, né, de algo. E foi exatamente a mensagem que a espiritualidade falou aqui para vocês, né? Ter consciência do motivo, do porquê desta relação estar na sua vida. Olha aqui a carta do Papa, tá? Fala de grandes lições de alma também. Energia no fundo do deck. Vamos ver aqui. A carta da força. Provavelmente para a maioria de vocês foi um relacionamento que trouxe muita resistência, né? Resistência provavelmente, né, em relação a vocês se compreenderem, se entenderem. Pessoas que têm dificuldades em se entender. Muitos aqui estão com questões de bloqueios no chakra da garganta, tá bom? Vocês precisam trabalhar muito a questão do chakra da garganta, porque é justamente o chakra da garganta que comunica, a nossa comunicação entre o espiritual e o material, tá? Então, é o chakra que nos conecta ao espiritual, a comunicação com o espiritual. E também nos ajuda a vivermos uma expressão mais autêntica de nós mesmos, mais verdadeira, né? Está ligado também à forma que nós nos comunicamos, à forma que nós nos expressamos em relação a outras pessoas também aqui na matéria. Muitas vezes a gente está vivendo um relacionamento, e eu sempre falo isso para vocês, a gente está dentro de uma relação e a gente entra no julgamento em relação a outra pessoa. Só que muitas vezes a gente não consegue se perceber, se observar. Então eu pergunto para você, será que você realmente foi verdadeiro e autêntico dentro desta relação? Porque nós estamos acostumados a viver através das máscaras do ego, né? O ego é essa persona que nos carrega, que nos arrasta aqui pela vida. E o ego, ele é 100% focado em
obter algo através das situações, através das pessoas. Isso não é uma crítica a ninguém, nós somos seres humanos e nós sabemos que, como seres humanos, nós somos duais. Então, existe sim uma dualidade em nós. Nós nos movemos na vida, sim, por interesses. Às vezes, os nossos, e muitas vezes, a maioria das vezes seria interesses próprios, né? Então, nós queremos ser supridos emocionalmente pela outra pessoa e nós construímos uma história em cima da conexão com a pessoa baseado nas nossas crenças. Então, eu pergunto para você, você tem consciência dos seus interesses nesta relação? Você tem consciência das crenças que você carrega a respeito de relacionamento de amor? Entendeu? A maioria de nós não temos consciência. Nós caminhamos na vida achando que somos uma pessoa, mas se a gente for olhar mais profundamente, a gente vai perceber que a gente não é bem como nós nos vemos, como nós costumamos nos ver, né? Há uma discrepância muito grande. Em algumas situações, a gente se vê muito melhor do que realmente somos, e em outras situações, às vezes, a gente se vê muito, muito inferior. E não é nem uma coisa nem outra, nem é para nós olharmos para nós mesmos como se fôssemos superiores a outras pessoas, mas também não é para nos sentirmos inferiores, né? Existe aqui um equilíbrio. Dentro das polaridades, você precisa encontrar o equilíbrio de você se conduzir na vida, ok? Então, aqui existe muito bloqueio mental, e aqui eu sinto que esse bloqueio mental está em você, consulente, dessa ideia de se sentir sozinho. Muitas vezes nós buscamos alguém porque nós estamos nos sentindo sozinhos. E essa ideia de se sentir sozinho, ela é uma crença que nós carregamos, tá? Eu sei que muitos vão pular aí, vão dizer, imagina, não, porque ser sozinho é muito ruim, porque a gente tem que ter uma companhia, porque a gente precisa compartilhar. Verdade, sim, o ser humano, ele tem essa coisa do coletivo, né? Da necessidade de ter outras pessoas para poder a gente compartilhar e, ao mesmo tempo, também aprender algo ali um com os outros, ok? Então, isso sim é real. Mas a nossa carência, a nossa solidão interna, essa dor que nós carregamos, né, de se sentir sozinhos, muitas vezes pessoas que estão entre outras pessoas e acabam se sentindo sozinho. Então, qual que é a justificativa? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui se sentem sozinhos, sentem a falta de algo ou de alguém que vocês nem sabem denominar o que é. Né? Vocês não entendem. Mesmo estando entre pessoas, mesmo às vezes estando dentro de um relacionamento. Porque quando nós estamos sem uma relação, a gente atribui a solidão à falta de alguém para se relacionar. Mas quando você se sente sozinho dentro de um relacionamento? Quantos de vocês aqui já não se sentiram sozinhos dentro de uma relação? Deixa aí nos comentários. Muitos de nós, né? Então, essa percepção de solidão, ela está ligada a outros aspectos da nossa vida, não necessariamente à falta de um relacionamento e de um amor. Porque, eu repito, quem carrega essa solidão na alma, mesmo estando dentro de uma relação, vai acabar por se sentir sozinhos, tá? Então, isso também acarreta um peso muito forte, às vezes, para outra pessoa, porque a outra pessoa fica ali sendo cobrada por suprir essa sua necessidade e muitas vezes a pessoa não tem como fazer isso e muitas vezes também não é justo para com a outra pessoa, né? Para a gente ter uma relação. Imagina você usar, porque isso significa usar. Eu sei que é uma palavra forte, mas é isso. Eu uso a outra pessoa para preencher o meu vazio, para preencher o meu tempo, para suprir as minhas necessidades emocionais. E por isso que existem os relacionamentos de codependência, né? Porque parece que quanto mais o outro está ali à sua disposição, quanto mais o outro se doa na relação, se entrega, quanto mais o outro está presente, quanto mais ele dar de si para a pessoa, parece que mais difícil o relacionamento fica. Então, não é isso que vai fazer uma relação funcionar, digamos, de forma, né, linear, tá? Nem o 8, nem o 80, ok? E muitas vezes os casais confundem, né? Se juntam, se unem, entram numa osmose, como se fossem aquelas células que vão né, se fundindo por osmose. E aí, quando eles percebem, eles estão vivendo só o mundinho deles, o universo deles, e aquilo começa a ficar muito
ruim, e aí eles começam a entender que não adianta viver só um para o outro, que a vida é mais que isso, então existem os amigos para compartilhar, existe a família, existe outras áreas e outros universos aqui para que a gente possa viver, né? Porque não tem como você viver um para o outro ali, aquela coisa de viver um para o outro é uma coisa muito de codependência e não é saudável, né? Para a necessidade de você preencher, a necessidade que os casais têm de compartilhar 100% do que pensam, do que sentem um com o outro, é parte do princípio que não, tudo bem, o compartilhar faz parte, né? Mas se perde a individualidade. E se quando você se perde a individualidade, você perde também a identidade. Muitas pessoas sentem esse peso, mas só que isso só vai ser percebido, só vai ser sentido, né? Digamos assim, quando depois de 10 anos que estão juntos. A gente estava 10 anos juntos, 20 anos, e aí a pessoa, o relacionamento, obviamente, né, se desfaz, né, dentro desses processos. Há uma separação, e aí você se pergunta, o que aconteceu comigo? Né? Onde eu estava durante esses últimos 20 anos, ou esses últimos 10 anos, o que eu estava fazendo na minha vida, quem sou eu? Você percebe que você, às vezes, entra num relacionamento e essa dinâmica, né, de perder a individualidade é tão profunda que você esquece de quem você é, tá? Então, esse momento é um momento crucial, dependente da conexão que você esteja vivendo com essa pessoa. Aqui temos um 6 de copas, né, que remete a amores de vidas passadas, mas também remete aqui o 8 de espadas com 6 de copas, me diz também que você carrega uma dor que você já traz de outras vidas, ou que foi reforçado também ali na infância, na educação que você teve, na criação que você teve com seus pais. Pode ter havido pessoas aqui que foram, né, de repente, abandonadas, né, por um dos pais, ou pelo pai, ou pela mãe. E, às vezes, esse abandono, independente se a pessoa saiu de casa ou não. Às vezes, eu posso morar com meu pai e minha mãe, mas eu sinto que meu pai me rejeita. Eu sinto que a minha mãe me rejeita. Eu sinto que eu não sinto amor por parte dessas pessoas, né? Eu sinto ali um certo abandono, né? Aquela criança que é criada ali dentro da casa ali e fica lá num canto e as pessoas esquecem dela, né? Esquecem até que ela está ali. Então, existe uma energia muito forte aqui de solidão que você cultivou no decorrer da sua vida, da sua infância, que é algo que já vem de vidas passadas. Eu sinto aqui pessoas em vidas passadas, assim, muito isoladas. Pessoas que não tinham habilidades de se comunicar, de se expressar, ou não tinham oportunidade. Então, eu vejo as pessoas aqui muito caladas, muito reprimidas, muito presas dentro de locais, provavelmente quartos, que é um pouco escuro, né? Então, algum tipo de isolamento que você possa ter sofrido, algum tipo de abandono que você possa ter sofrido, e principalmente negligência e rejeição, são marcas que você já traz na sua alma, ok? Essa sombra, né? Às vezes a gente carrega uma sombra que a gente não sabe de onde que vem, de onde veio, e muitas vezes essa sombra que a gente já traz na nossa energia, no nosso registro acástico, né? Que é o registro da nossa alma. E a gente acaba por nascer numa família que nos reflete essa sombra também, né? Então, eu sinto muito forte aqui crianças que cresceram em ambientes, em famílias, entre pessoas, que vocês sentiam aquela exclusão, né, por parte das pessoas. Parecia que você, se você tivesse presente, você incomodava as pessoas. Existia um certo incômodo, parecia que você era uma pessoa, digamos assim, não grata nos ambientes, né? Era uma pessoa que incomodava, que não era aquela pessoa bem recebida no ambiente, digamos assim. Você sempre sentia aquele certo desprezo, aquele incômodo no relacionamento entre você e essas pessoas, tá? Tem uma questão aqui muito profunda de vocês já trazendo isso de vidas passadas, essa rejeição, esse abandono, mas eu sei que também para a maioria de vocês isso foi muito reforçado na infância, tá? Então, nessa vida, digamos, nessa relação, né? Nessa relação com essa pessoa, perdão, nessa relação com essa pessoa, você pôde obter dela o espelhamento dessas sombras que você carrega. Então, essa pessoa também, de certa forma, não olhou para você com esses olhos, digamos, de
apreço, né? A pessoa usou aqui muito da resistência. Você sentia que a pessoa se sentia atraído por você, tinha uma certa atração, tinha um certo magnetismo entre vocês, existia uma atração, mas parece que a pessoa resiste, a pessoa não se entrega, a pessoa fica, sabe, sempre com o pé atrás ali, né? Não houve aqui uma entrega, houve uma resistência por parte da pessoa, né? E isso talvez tenha mexido muito com essas suas feridas que você carrega na alma, né? A ferida de abandono aqui muito profunda, tá? E também da carência. Você carrega uma carência devido a esses seus padrões que você tem e que muitos aqui, por terem sido negligenciados, né, por familiares, por pessoas que estavam próximas de vocês na infância, vocês carregaram essa dor com vocês, né? Ou seja, obviamente vocês não expressaram isso para ninguém, vocês levaram isso na alma, no coração, e sentiram essa rejeição, esse abandono, mas seguiram na vida, né? Tentando ali superar essas carências da infância. Porém, é uma marca que não se sai assim, né? Tão facilmente, ok? E essa pessoa, de certa forma, ela promoveu para você uma experiência muito negativa em relação a isso. E as pessoas que têm essa questão do abandono e da rejeição muito profundo, é como se vocês buscassem a todo custo a validação. Vocês buscam a validação, buscam serem reconhecidos. É como se vocês precisassem que alguém olhasse para vocês e falassem assim que vocês são importantes, que tem amor por vocês. Vocês têm essa necessidade muito grande de receber o carinho, o afeto de outras pessoas como forma de validação e de reconhecimento, né, de coisas que vocês não receberam lá atrás, entendeu? E o que a espiritualidade fala é que você justamente viveu essa experiência para que você inverta as coisas. Poucas pessoas vão entender isso que eu vou falar, mas a alma, ela é parte da nossa essência divina, né? E não existe dualidade na alma. O que existe de dualidade significa o quê? Aquele paradigma, né? São as polaridades, né? As polaridades que se estabelecem a partir do momento que nós reencarnamos na matéria. E quando a alma reencarna na matéria, existe uma distorção. Quando o nosso ego vai se construindo no decorrer da nossa infância e conforme nós vamos crescendo, existe uma distorção na percepção da experiência. Quem faz isso é o ego, porque o ego pertence à dualidade da matéria. Então, tudo que nós vivemos na matéria, nós vivemos e assimilamos, percebemos de forma distorcida. Então, quando nós vivemos uma experiência negativa, como foi essa que foi relatada na infância, o nosso ego nos convence, com aquela historinha na nossa mente, de que você não é merecedor, realmente, que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa, né? Muitos têm aqui tanta... alguns de vocês têm tanta questão aqui da rejeição, da autorrejeição tão profundo, que vocês não se gostam. É como se, eu não gosto do meu corpo, ou eu não gosto do meu rosto, eu não gosto de mim. Existe aqui uma aversão que você também criou a si próprio, tá? Porque, justamente por isso, porque assim, quando você recebe a rejeição por parte das pessoas, você atribui que há algo errado com você. Ou seja, uma percepção distorcida. Porque não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Lembrando que nós estamos entrelaçados, ali, principalmente em relação à família, em pessoas próximas. Nós nascemos dentro de núcleos familiares, de que esses núcleos também estavam conosco, essas pessoas também estavam conosco em outras vidas. Então, existem karmas para serem resgatados entre vocês. Existem questões mal resolvidas de outras vidas, né? E quando alguém olha para você e te rejeita, na verdade, essa pessoa está rejeitando a si mesma. É o que eu falo para vocês sempre, a questão do espelhamento. Os relacionamentos são espelhamento. Então, quando você rejeita algo no outro, e vice-versa, quando o outro rejeita algo em você, é porque essa energia, ela está em mim. É essa dinâmica que a alma usa para nos mostrar essas falsas percepções do ego. Eu sei que é complexo de entender isso,
Mas a partir do momento que a gente entra na matéria, a gente meio que inverte a percepção. Isso é representado pelas pirâmides, um símbolo egípcio muito forte, que é o Merkabah, né? Ele é uma pirâmide dentro da outra. Então, uma pirâmide com a ponta para baixo, uma pirâmide com a ponta para cima. Isso é um símbolo de geometria sagrada, tem uma simbologia muito profunda. O Merkabah, né? Que é aquela, digamos, aquela nave que pode nos levar para outras dimensões através de processos de meditação. Existe todo um estudo em cima da geometria sagrada, né? Mas o que eu quero representar para vocês aqui é que uma pirâmide com a ponta para baixo, ela está invertida. Então, nós temos que colocá-la com a ponta para cima. E isso a gente só vai fazer a partir de um processo de despertar da consciência. Eu preciso despertar. É aí que começa o meu despertar. É aí que começa, é esse ponto que eu quero que vocês gravem e foquem nisso. O meu despertar começa no momento que eu consigo perceber isso. Eu falo, eu não sou o que eu penso sobre mim, porque a gente pensa muito mal de nós mesmos, né? Então, eu não sou o que eu penso sobre mim, eu sou uma centelha divina. Eu posso ter vivido situações horríveis na minha vida, eu posso ter sido rejeitado e abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, sei lá por quem. Pode ter acontecido coisas muito terríveis, mas eu não sou essa experiência da matéria. Eu sou uma centelha divina. E aí, nessa hora que você olha para cima, que você olha para você, olha para o seu eu superior, para a sua alma, e você sabe que essa alma está conectada ao divino, ao todo. E é essa alma que vai mostrar para você que isso que você está vivendo na matéria não é real, é uma falsa percepção. Resumo, o que a nossa alma quer, pessoal? O que a nossa alma quer é que você olhe para tudo isso que você viveu e desapegue. Lembra que eu comecei o vídeo falando de desapego? Eu tenho que me desapegar dessa dor, eu tenho que me desapegar dessa angústia, eu tenho que me desapegar desse sofrimento. Eu tenho que inverter esse entendimento que eu tenho sobre amor, sobre rejeição, sobre abandono, sobre humilhação, entendeu? Porque essa dor, ela pertence ao ego, ela não pertence à alma. Só que a alma, para ascender, para evoluir, ela precisa se libertar dessas falsas percepções do ego. Vocês entendem? Então, a conexão de almas, ao contrário do que muitos falam por aí, né? Nossa, faça uma leitura de cartas maravilhosa para você. Essa pessoa é sua conexão de alma, é sua alma gêmea. Essa pessoa é sua chama gêmea. Então, a nossa cabecinha, que é muito movida por ilusões, pega essa ideia e já fantasia aqui todo um fantástico mundo de Bob a respeito do relacionamento que você possa vir a ter com essa pessoa, porque a gente vai ficar juntos e vai ser aquele amor, né? Aquele encontro de almas, e a gente vai ficar juntos e a gente vai ser felizes para sempre e nunca mais eu vou sentir essas dores que eu sinto na alma. Tudo isso é fantasia. A conexão de alma, isso eu sei porque eu vivi. Eu sei porque nos últimos 5 anos, eu fiz por volta de 3.000 leituras de cartas, mais ou menos, entre as leituras do canal e as leituras particulares. E eu sei, o que eu vi foi pessoas presas numa ilusão. Foi pessoas ali vivendo e revivendo uma história somente na mente, na cabeça delas. Então, Geina, por que eu penso tanto nessa pessoa? Por que eu não consigo? Porque você está justamente trabalhando o exercício do desapego. Mas para você desapegar, você precisa romper com essa crença, você precisa derrubar, como a carta da torre do tarô, que não saiu aqui, mas eu estou citando, a torre do tarô representa isso, representa você romper definitivamente com a ilusão da historinha, da carochinha, como se diz, né, do fantástico mundo de Bob, em Alice no País das Maravilhas. Porque vocês estão presos aí, pessoas que, gente, eu estou há mais de 5 anos presa essa pessoa. Eu conheci essa pessoa, estava na juventude, estava na faculdade, já se passaram 20 anos, 30 anos. Eu vi situações de todos os tipos, de todos os tempos, nas leituras que eu fiz particulares. E o que eu vi foi pessoas presas numa fantasia.
numa fantasia. Algo duro de se entender, mas eu só consegui me libertar da dor quando eu entendi isso. Eu não estou dizendo que não exista conexões de almas, eu não estou dizendo que não existe almas gêmeas e chamas gêmeas, não é isso. Mas o que eu venho dizer para vocês, com todas as letras, é que essa conexão não vem para a nossa vida com essa caixinha de presente bonitinha para te fazer feliz para sempre. Essa pessoa vem para a sua vida para cumprir um papel que é dificílimo. Para quem não conhece a historinha, eu recomendo que você veja no YouTube, ou você busca um vídeo no YouTube, ou você busca uma leitura muito rápida que tem no Google. É uma questão de 3 páginas ali no Google, você lê a historinha da pequena alma e o sol. A pequena alma e o sol. A nossa conexão de almas, ela vem para a nossa vida para fazer um papel, entre aspas, de um vilão, digamos assim. Porque ela sabe que essa alma, ela tem um combinado com a sua alma de mostrar para você aquilo que você tem que se libertar para você evoluir, para você ascender como pessoa, como alma. Então ela vem disfarçada. A princípio é a parte da lua de mel que nós chamamos quando a gente conhece a reconexão, é o reconhecimento, né, das almas que talvez faz muito tempo que não se veem. Então o início é tudo muito bonito, é tudo muito lindo, aquela conexão incrível, maravilhosa. Só que no segundo momento vem toda a dor, todo o sofrimento que também a conexão traz junto. E aí nós começamos a atribuir essa dor e todo o sofrimento à pessoa. Né? Não é, a pessoa ela vem, digamos assim, que essa conexão de alma, ela vem, conecta e faz uma espécie de downloads de padrões que você carrega inconscientes, ou seja, você não tem consciência até você encontrar essa conexão de almas, você está ali, essas coisas estão no nosso lado sombra, e essas coisas precisam ser remexidas, porque você precisa curar. Muitas vezes nós estamos acomodados na vida, vivendo o nosso dia a dia ali, o padrãozinho, né, de todo mundo, vivendo, e a gente está esquecendo que a nossa alma está aqui para evoluir. E eu sei que vai ter pessoas que vão falar, mas é muita dor, é muito sofrimento, eu não mereço isso. Eu sei que a gente pensa dessa forma porque a gente não lembra do que vivemos em vidas passadas. Existe o apagão, né? Quando a gente passa pelo véu de Gaia. Então a gente acha que a gente não merece, que eu sou uma boa pessoa, e eu não mereço estar passando por esse sofrimento, eu não mereço que a pessoa faça isso comigo, eu não mereço. Mas é porque a gente não lembra no que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado. Então, pensar que nós estamos vivendo uma situação que não é merecedora, eu sei que a princípio a gente pode sentir uma certa raiva, uma certa revolta, mas tudo isso está no nosso pacote e aí das dores emocionais que a gente precisa curar nessa vida. E para a gente curar, não existe outro remédio. Como é que a gente vai curar uma dor emocional que eu carrego na minha alma, vidas e vidas e vidas, se eu não sentir ela novamente, mas sentir assim profundamente? Tem que ser algo muito profundo. Porque os traumas que nós carregamos são profundos. Então, para que eu possa sentir a dor profundamente novamente, eu preciso que alguém pise nessa ferida tão forte que eu não tenha como não perceber essa dor. E para quem não gosta de sentir dor, eu digo para vocês que comecem a acostumar, porque a dor no decorrer da vida ela é constante, porque sem dor não há crescimento. Não adianta a gente vir aqui inventar a historinha, falar que sua vida vai ser incrível, vai ser maravilhosa, que vai ser tudo lindo, que vai ser. Você vai conquistando conforme o tempo, você vai adquirindo a habilidade de lidar com a dor de uma forma mais tranquila, de uma forma mais, digamos assim, amena, né? Mas a dor e a angústia vai nos perseguir durante toda a nossa jornada aqui na matéria. Quando não vai ser por uma coisa, vai ser por outra. Quando é uma situação, é outra. A gente meio que vai tendo que mudar realmente a nossa percepção a respeito da dor, porque a dor é inerente ao ser humano, é o princípio budista. Buda, ele largou tudo. Né? Para quem não conhece a história de Buda, busque saber a história. Busca aí no Google rapidinho, né? A biografia de Buda para você entender. Ele largou tudo e foi em busca da solução da dor. Ele não entendia por que o ser humano sofria. E hoje nós podemos entender. A pessoa sofre
Porque nós só vamos crescer a partir da dor. Não há crescimento sem dor. Até a criança que está crescendo, quando, né, você vê que ela vai esticando ali, às vezes ela dói. Então, imagina, a alma, para evoluir, a alma, para crescer, ela precisa dessa dor, mas a dor que nós sentimos é na matéria, né? Na carne, digamos assim. Nos corpos sutis, é uma parte mais ligada à matéria, né? Não é? Então, nós carregamos a dor, e essa dor ela precisa ser transcendida. Eu preciso transcender a dor, eu preciso romper. E eu só vou conseguir romper com essa dor a partir da minha mudança de percepção da dor. Ou seja, se eu vivi uma situação na minha vida, vou citar um exemplo e isso vai servir para tudo, tá? Se eu vivi uma situação de humilhação na minha vida, uma situação de humilhação do qual a gente é exposto, do qual acontece uma coisa que é vergonhosa, né? E é muito difícil para a gente superar aquela vergonha, aquela humilhação, ok? Só que essa dor, ela só é mais profunda por causa do nosso ego. Porque a gente foi ferido, tanto que a gente fala, isso é orgulho, isso é ego, né? Porque é vaidade, entendeu? Porque a humilhação, o que aconteceu ali em si, não é uma ferida que eu corto aqui a minha pele, e aí eu tô ferido aqui na pele e vou esperar cicatrizar. Essa ferida, ela fica marcada na minha alma. A humilhação fica na alma. Então, para que eu cure essa ferida, o que eu preciso entender? Eu preciso mudar, inverter a percepção da dor. Inverter a minha percepção, o meu entendimento daquela dor de humilhação que eu sofri. Então, eu vou ter que passar por uma humilhação, por uma humilhação novamente, para que finalmente eu possa entender que aquilo ali não vai me matar. Nenhuma dor da alma tem a capacidade de nos matar, a não ser que nós... Aí é que está o X da questão. Aí onde está o nosso livre-arbítrio de escolher. Eu escolho. Eu escolho se aquela dor, o quão profunda ela vai me ferir. É uma escolha nossa. É por isso que está nas nossas mãos. A cura está nas nossas mãos a partir do entendimento. Se eu sofri uma humilhação, ok, ninguém gosta. Mas se eu começar a mudar a pensamento, falar, tá bom, eu sofri essa humilhação, né, o que eu passei aqui pode não ter sido justo, pode ter sido injusto, mas eu vou entregar isso aqui para o universo e eu não vou carregar essa dor comigo e eu vou seguir minha vida. Porque, afinal de contas, isso aqui não me matou. Então, eu continuo vivo, respirando, eu vou caminhar em frente, seguir em frente. Vocês entendem o quanto é difícil a gente fazer isso? É por isso que os monges, né, do Oriente são tão ouvidos em todo mundo, porque eles conseguiram chegar nesse nível de consciência. Se você chegar para o Dalai Lama da vida e falar com ele sobre essas dores emocionais, sobre humilhação, rejeição, abandono, ele vai olhar para você e vai falar assim, o que é isso? Isso nem existe mais na consciência dele. Ele já transcendeu essa percepção de rejeição. Ele não liga se alguém vai rejeitá-lo. Ele não liga se alguém vai abandoná-lo. Ele não liga se alguém está humilhando ele. Ele não liga. Isso não o incomoda mais. Ele transcendeu, ele evoluiu para um nível, para uma frequência que essas dores emocionais não atingem mais. Por quê? Porque ele dominou o ego. Porque é o ego que faz você perceber isso dessa forma. Essa dor profunda, ela está ligada ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Uma coisa que me ajudou muito no meu processo de cura foi não me colocar como... de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu só pensava sobre o assunto, tá? Então, eu pensava assim, tudo bem, eu fui humilhada nessa situação. Eu posso ter sido rejeitada, humilhada, abandonada, enfim, preterida, né? Eu posso ter sido aqui apedrejada pelas pessoas, mas nós estamos num mundo do qual as pessoas fazem isso com todos. E aí eu lembrava sempre do que Jesus tinha passado quando ele estava aqui na matéria. Jesus, primeiro foi aclamado, né? Primeiro, nossa, todo mundo queria tocar nele, porque ele tinha o dom de cura, fazia os milagres, aquela coisa toda.
e aí todo mundo queria chegar perto e tal. Mas a partir do momento que alguém foi lá e disse que ele era um falso rei judeu, né, homens que estavam no poder e não queriam perder o poder para ele, digamos assim, e começaram a criar aquele movimento de dizer que ele era ele era um falso rei, que ele não era filho de Deus coisa nenhuma, e que ele era, como é que fala aquela palavra, né? Era charlatão, enfim, não usava essa palavra na época, mas eu estou colocando aqui, entendeu? Então começaram a dizer, aí o que aconteceu? Toda aquela multidão que corria atrás dele para ter os milagres, para obter algo dele, se voltaram contra ele e começaram a apedrejá-lo. Foi a mesma multidão, as mesmas pessoas, entendem? E essas pessoas julgaram, condenaram e humilharam, fizeram tudo que podiam ali em relação a ele, e ele suportou aquele processo. E aí nós podemos dizer, mas não somos Jesus, mas nós estamos numa caminhada, se você está aqui, reencarnado nesse tempo, nesse país, né, no mundo, né, porque o mundo é cristão, entre aspas, quase todo ele, né, tirando o Oriente, né? O Oriente tem outros mestres, mas para nós aqui do Ocidente, o nosso mestre, quem é o nosso mestre? É Jesus. Quem é o nosso espelho de referência para ascender espiritualmente? Jesus. O exemplo que ele deixou. Então, o que vai fazer nós ressignificarmos, superarmos e desapegar de toda essa dor e sofrimento e angústia é o exercício da humildade. É o desapego, é a humildade, é a perseverança, é a determinação, é mudar a percepção de quem somos. Saber quem nós somos em essência. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, está escrito lá em Gênesis, né? Acho que é 1:26, capítulo 1, versículo 26. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Se alguém me abandona e me rejeita aqui na matéria, pode ser o meu pai, pode ser a minha mãe. Mas antes de nós sermos filhos do João e da Maria, nós somos filhos de Deus, em primeiro lugar, do Criador. E eu creio que a maioria de vocês aqui acreditam no Criador, em Deus. Então é para lá que nós temos que olhar para cima. Exercer a nossa fé e a nossa confiança no Criador, sabendo que tudo que estamos vivendo aqui faz parte da nossa jornada, e assim como Cristo iremos perseverar até o fim. Apóstolo Paulo também falava, né, que ele estava determinado. O versículo que ele falava muito era que, no final, ele falava que ele perseverou, que ele guardou a fé. Eu não me lembro do versículo, mas é algo nesse sentido, né? Depois eu vou deixar aí nos comentários o versículo do apóstolo Paulo, tá? Ele falou que ele perseverou, que ele foi determinado e ele guardou a fé até o final, tá? Você entende? E aí não adianta a gente, mas a gente está falando dos exemplos de homens que foram altamente subjugados aqui na matéria, mas que espiritualmente eram homens muito, muito iluminados. O Jesus não tem nem como comparar. Apóstolo Paulo também, um dos grandes discípulos aí, né? Homens altamente iluminados. Tá certo? Então é o caminho que nós temos que seguir. E se nós temos que passar um período da nossa vida passando por dor e sofrimento para que a gente possa também elevar a nossa frequência, o nosso nível de consciência, isso é necessário. E como eu falei no vídeo de ontem, o que vai dificultar a sua jornada é a não aceitação dos fatos como eles são. Então, eu sempre escrevo isso para vocês. O processo de libertação aqui da dor e do sofrimento em relação a essa situação, a essa pessoa, e em relação a todas as coisas na sua vida, é deixa ir, solta, deixa ir, desapegue. Essa pessoa é uma alma que também está percorrendo uma jornada aqui na matéria de evolução. E a maioria que eu pude perceber pelas leituras, sem querer
fazer comparativos, e a maioria não estão ainda nem propensos, nem abertos para o entendimento espiritual da vida. A maioria estão fechados, a maioria ainda estão muito vivendo somente para a matéria. A pirâmide deles está com a ponta para baixo, literalmente. Nós que estamos aqui buscando a espiritualidade, pelo menos já conseguimos perceber para onde a gente tem que olhar, que é para cima. É lá que estão as respostas. Tá bom? Busquem conhecimento, meus amores. Busquem autoconhecimento. Busquem conhecimento com mestres, com pessoas que realmente possam vir acrescentar na vida de vocês, para que vocês se libertem. Jesus falava, né, que o homem, ele sofre por falta de conhecimento. Tem algumas traduções que falam de que o homem peca, mas eu não uso essa palavra pecar, porque isso é, enfim, a palavra de pecado aí tem que ser estudada para a gente entender, né? Mas ele dizia que a gente sofre. O sofrimento, ele é por falta de conhecimento. A partir do momento que eu conheço, que eu compreendo, que eu entendo, o sofrimento, ele é amenizado. Vocês entendem? Porque eu olho para cima, eu me conecto com a minha alma, com o meu eu superior, com o meu ser divino, eu me conecto com a espiritualidade, eu começo a olhar para cima. Então, se eu começo a olhar para cima e me conectar com algo espiritual, com algo mais elevado, logo essa dor e essa angústia que faz parte da matéria, ela vai ficando para trás. Ela vai deixando de ser importante. Eu começo a juntar os meus tesouros no céu, literalmente. Tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês. O apego, ele escraviza as pessoas. Se você tem muito desejo por alguém, se você deseja muito alguma coisa ou uma pessoa, você é escravo do seu desejo. Então, não seja escravo. Liberte-se, tá bom? Nós podemos vir aqui, viver a nossa jornada, viver conexões, viver o amor, o sentimento, as emoções, tudo que a gente tem que viver, mas nós podemos viver de forma livre. Tá bom? Então, a liberdade emocional, a liberdade de sentir, poder sentir amor por alguém, mas não necessariamente ter esse desejo insano que escraviza. Tá bom? Vou parar por hoje, que o vídeo já está ficando muito longo. E como vocês já puderam perceber, esse já é o segundo vídeo aí de uma sequência que eu vou estar publicando. Vou deixar uma playlist prontinha, para que vocês também, para que vocês que peguem as leituras mais à frente, possam ver também as leituras anteriores, ok? São leituras para você elevar sua frequência, para você ter uma compreensão e entendimento mais elevado do que você está vivendo no momento, tá? Eu não sei que nome que eu vou colocar na descrição, no vídeo, essas coisas são muito complexas para mim, tem que colocar nomes que chamam a atenção de vocês, mas eu acredito na sincronicidade do universo e a espiritualidade vai levar essa mensagem para quem precisa ouvir. E se for uma ou duas pessoas, que assim seja. Mas quem precisa ouvir, vai ouvir. Tá? Nós temos 8 e 8, duas cartas aqui, 8. Né? 8 representa o infinito. O símbolo do infinito é um 8 deitado, né? Se vocês se recordam, é um 8 deitado, que é o símbolo do infinito, ou seja, tudo que vai volta, tudo que volta vai, né? Vocês entendem? E é nesse ciclo do infinito que nós estamos aqui. Ok? Nesse ciclo a gente vai indo e voltando, a gente vai encontrando o nosso equilíbrio das polaridades. Busquem conhecimento, estudem sobre filosofia, sobre espiritualidade, busquem entender as emoções de vocês, tanto pelos olhos da filosofia, quanto pela psicologia, como pelos olhos também da espiritualidade também, para que vocês se entendam, se compreendam, busquem por isso como se fosse algo mais precioso da vida de vocês. Sócrates deixou escrito lá no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. E eu vou dizer para vocês, ninguém chega a Deus sem passar pelo próprio conhecimento de si. Se as pessoas pensam que vão conhecer Deus fora de nós, não existe isso. Você só vai conhecer Deus passando por você. Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era uma forma dele dizer. Eu sou. O eu sou. Não é nós temos que seguir o exemplo dele, mas esse eu sou o caminho, ele quis dizer que nós somos o caminho também.
Se nós somos imagem e semelhança do Criador, se nós não somos o micro do macro, então para conhecer Deus, como que eu vou conhecer Deus se eu não conheço a mim mesmo? Entendido? Tá certo? Por hoje, então, encerramos. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, compartilhe se você sentir no seu coração com alguém. E até o próximo vídeo, meus amores. Beijinhos.